Exemplo 2. Então seja H1 e H2, agora funções de um intervalo fechado CD, chegando em R, funções reais limitadas, de tal forma que H1 de y é menor ou igual a H2 de y para todo y no intervalo fechado CD. E D, que é o conjunto de todos os xy, tal que o y está entre C e D, e o x está entre H1 de y e H2 de y. Então é a versão ao contrário do exemplo anterior, ou seja, no exemplo anterior a gente tinha uma região que era o y variava entre o gráfico de duas funções de x. Agora a gente tem o x variando entre o gráfico de duas funções de y, tá bom? Então a gente tem aqui duas funções de y, né? O x igual a h1 de y e x igual a h2 de y. Então tem o gráfico de duas funções e aí D é a região entre os gráficos, né? Com o y ali entre C e D. Tá? Entre C e D. Certo? Então essa daqui é a região D. E aí, então, esse exemplo diz o seguinte, que a integral da função f sobre essa região D, ela vai ser a integral de c até d, dy, e a integral entre h1 de y, h2 de y, de f de xy, dx. Ok? Então é só integrar primeiro entre o gráfico das duas funções, h1 de y, h2 de y, e depois entre os dois valores c e d na variável y. Certo? Bom, como que é a ideia da demonstração aqui? A ideia é a mesma da anterior, né? É só você pegar, vamos pegar o supremo, né, o supremo não, o ínfimo, vamos pegar o ínfimo da H1 de y como sendo um certo valor A. Então a gente vai ter aqui, ó, o maior valor, o supremo, atingido aqui mais ou menos. Mas pelo desenho que a gente fez, esse vai ser o nosso A, né, que vai ser atingido aqui, ó. E aqui, pelo desenho, o B vai estar aqui próximo, né? Então eu vou pegar o A como sendo o ínfimo de H1 de Y e B como sendo o supremo de H2 de Y. Então aqui eu vou formar o quê? Um retângulo fechado. Ó. Eu vou formar um retângulo fechado. E aí eu posso usar o teorema de Fubini sobre esse retângulo fechado, R. Né? Então só faço a definição, né? Defino f til de xy como sendo a própria f de xy se xy está em D. E 0 se xy não está em D, ou seja, está no retângulo menos a região D. Ok? A gente faz dessa forma e aí utiliza, né, aplica o teorema de Fubini para f til. Só que como f til é zero nessa região, a integral vai dar zero, o restante vai ficar só com a integral da f. Ok? Então é essa forma que a gente pode aplicar para obter esta demonstração. Então, ou seja, com esses dois exemplos, né, a gente pode estender esses exemplos para mais variáveis. Né? Não precisa ser com função de duas variáveis e a região limitada entre o gráfico de duas funções de uma variável. Né? Posso estender da mesma maneira para regiões de dimensão maior, sem problema. Então, se a região for, né, dada for uma região compreendida entre o gráfico de duas funções, seja em uma variável, seja em outra variável, a gente consegue então calcular o valor da integral dela.